Amém, graça e paz. Vamos lá, mais um tempo bom na presença de Deus. Vamos meditar na palavra dele. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Apenas um versículo, tá? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. É o nosso texto de referência. O tema da mensagem é decisão. Decisão. Amém. Assim diz a palavra do Senhor: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amém, vamos orar. Pai santo, querido, te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Somos gratos por estarmos aqui mais uma vez na tua casa, diante da tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo venha nos guiar em toda a verdade. Nós abençoamos a todas as pessoas que entraram aqui, em especial aquelas que entraram pela primeira vez. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, chama a atenção da gente, porque Deus disse que os céus e a terra, Ele estaria tomando por testemunhas contra nós, de que Ele tem proposto para nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele dá uma sugestão no meio dessa proposta. Ele diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus está aqui reafirmando que Ele realmente tem nos direcionado a ter escolhas e decisões certas. Mas infelizmente a gente, na maioria das vezes, escolhe errado. Bom, para a gente poder entender esse tema decisão, eu quero dividir esse tema em 3 sessões. Para quê? 3 sessões distintas para que você possa entender completamente o assunto. Primeira sessão, a gente vai falar sobre algumas verdades, sobre tomada de decisões, algumas realidades quando você toma decisões. A segunda sessão, nós vamos falar sobre como que as pessoas tomam decisões erradas e quais são as suas consequências, e por que as pessoas tomam decisões e não conseguem cumprir aquilo que decidiram. Muitos de nós somos assim, nós decidimos, mas a gente acaba não conseguindo assumir as nossas escolhas. E a terceira sessão, nós vamos falar sobre princípios fundamentais para a gente poder tomar decisão. Amém? Então vamos acompanhar com cuidado, prestando bastante atenção. Primeiro ponto importante aqui a respeito de decisões, tomada de decisão, é que nós vivemos num mundo onde o avanço acontece na instância das escolhas e das decisões. Nós vivemos num mundo que está avançando o tempo todo. Um mundo avançado, um mundo em avanço. E tudo está pautado em decisões, tudo que está acontecendo. Todos os processos do mundo, tecnologia, as famílias, tudo. O mundo está correndo. O mundo não para e a gente tem que tomar decisões o tempo todo. Então nós precisamos entender que nós vivemos num mundo onde o avanço acontece na instância das escolhas e das decisões. É assim que nós vamos moldando o mundo que a gente vive. É assim que o mundo vai se configurando, a partir das decisões que nós estamos tomando a cada dia. Segundo ponto importante é que existem pessoas mais velhas hoje que estão celebrando suas decisões. Tem um monte de gente mais velha aí no mundo
estão celebrando. Guardaram dinheiro, escolheram a pessoa certa, e hoje essas pessoas estão no momento de celebração das decisões certas que tomaram. É isso, né? Que bom quando você escolhe bem, quando você toma uma decisão certa, e depois você celebra. Você sente que valeu a pena a decisão que você tomou. Que casamento bom, graças a Deus que escolhi essa mulher. Graças a Deus que escolhi morar nessa cidade. Graças a Deus que escolhi essa igreja. A gente vai ficando mais velho e vai ter um ponto da nossa vida que a gente vai poder celebrar todas essas decisões, essas escolhas que nós fizemos. Mas ao mesmo tempo, existem também algumas pessoas mais velhas que estão lamentando as suas decisões erradas. Tem um monte de gente que está triste hoje, está chorando hoje, porque um dia tomou uma decisão errada. Você já está chegando numa idade, você fala, puxa, tomei uma decisão errada, e como que está custando para mim hoje? Muitos de nós hoje somos vítimas disso, né? De uma decisão que a gente tomou errada, num tempo errado, de forma errada, escolheu errado, e hoje a gente está padecendo por causa dessa decisão. O resultado dessas decisões erradas tem um peso muito grande. E eu digo para vocês que a maioria das pessoas estão sofrendo hoje com decisões erradas. Não é a maioria que está celebrando, a maioria está sofrendo, e se pudesse voltar no tempo, não escolhia. Tem muita gente que, se pudesse voltar no tempo, elas vão dizer, se eu pudesse escolher, eu não faria do jeito que eu fiz, né? Nos atendimentos pastorais, a gente encontra um grupo de pessoas que estão fora, querendo entrar. Fala sobre casamento. E tem um grupo de pessoas que está dentro querendo sair. É desse jeito. Então, algumas pessoas estão tomando decisões erradas, certas, e não é tão simples, porque uma decisão errada tem um custo muito alto. É um custo de ter uma vida inteira de sofrimento. Uma vida inteira de sofrimento. Por isso que é interessante que Deus disse aqui no texto que o céu e a terra Ele toma como testemunha. Isso é para nós. Ele toma como testemunha que Ele tem colocado diante de nós a escolha, a opção de escolher entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu a capacidade de decidir a nossa vida, fazer as nossas escolhas, e hoje o que a gente vive é resultado das nossas escolhas. É difícil? É difícil, mas é resultado das nossas escolhas, e a gente vai ter que assumir isso, de forma madura. Então nós vemos também que a maioria dos jovens que não decidiram levar a vida a sério, elas estão apenas envelhecendo. Os jovens de hoje que não estão decididos a levar uma vida séria, vocês não estão crescendo, vocês não estão melhorando, vocês estão apenas envelhecendo. Isso é um fato. Vocês vão descobrir isso daqui a uns anos. A desobediência aos pais, a não guardar princípios espirituais, ouvir o que o pastor fala, entra no ouvido e sai do outro lado, fazendo o que você quer. Depois você vai saber. Quando você estiver mais velho, quando a idade bater na sua porta, que isso é inevitável, porque o tempo não para. Enquanto eu estou falando aqui, vocês estão envelhecendo cada vez mais, e talvez não estão melhorando, não estão crescendo, não estão se aperfeiçoando, mas estão simplesmente envelhecendo. E aí depois é um pouco tarde para poder descobrir que fez muita coisa errada e que queria fazer certo. Então assim, eu tenho certeza que em cada tempo Deus levanta profetas. Em cada tempo Deus levanta homens e mulheres de Deus para avisar. Nós que somos mais velhos, teve um tempo que vocês viram que tinha igrejas abertas. Vocês poderiam estar lá. Haviam pastores pregando. Você recebeu bons conselhos de pessoas mais velhas, mas você quis fazer do seu jeito. E hoje está aí, né? Vivendo uma amargura terrível, porque decidiu errado. Os jovens de hoje,
É importante que vocês prestem bastante atenção, porque essa é uma oportunidade única de poder ouvir e decidir certo. Ouvir e escolher certo. Porque depois vem a fatura, e ela chega. Então tem muita gente hoje que está recebendo as faturas. Lei da semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Mais cedo ou mais tarde, a fatura vai chegar. Então tenha certeza disso que eu estou falando. Então, eu vou fazer do meu jeito, eu vou aprontar, eu vou levar a vida do jeito que eu quero. Fica à vontade. Mas vai chegar um tempo que não vai ter celebração. Vai chegar um tempo que você vai dizer: o que eu fiz da minha vida? Então, muitos jovens estão simplesmente envelhecendo. Terceiro ponto importante, ou terceira verdade a respeito das decisões que nós tomamos, é que os nossos destinos não são decididos simplesmente pela vontade de Deus. Deus tem vontade. E o nosso destino não depende simplesmente da vontade dele, mas principalmente das nossas decisões. Então tem a vontade de Deus, que está em andamento, e tem as nossas decisões que também estão acontecendo. Então a gente pensa: não, vai acontecer do jeito que Deus quer. Não é assim que funciona, não. Se Deus quiser, Deus quer coisa boa para a gente, né? As pessoas dizem: pastor, se Deus quiser, eu vou melhorar, se Deus quiser, eu vou na igreja, se Deus quiser, eu vou largar esse vício. Deus sempre quer o bem para a gente. Mas o segredo é saber se a gente quer, nós queremos de verdade. Então, o destino é decidido pela vontade de Deus, mas também pelas decisões que nós tomamos. Deus é tão bom que nos permitiu participar da construção do nosso destino. Ele não decidiu e não está decidindo o nosso destino sozinho. Ele está deixando a gente participar. E na maioria das vezes nós estamos estragando tudo. Essa que é a verdade. Quarta realidade a respeito das decisões. Toda decisão envolve elementos de risco, porque nem sempre podemos prever o resultado. Então envolve risco. Você vai decidir o quê? Vai assumir um namoro? Vai assumir uma empresa? Vai comprar um carro? Vai mudar? Não sei. Toda decisão envolve risco. Então a sua vida, na vida você pode ter uma chave ou você pode ter um cadeado. Depende da maneira como você vai escolher, né? O que você quer. Você pode dizer hoje que a sua vida é uma chave que está abrindo portas, ou é um cadeado que está preso, fechado. Depende das escolhas que você vai fazer. Nós não podemos prever resultados, né? Quinta realidade a respeito das decisões. As decisões não afetam você sozinho. Esse é um ponto muito importante. Toda decisão que você toma não vai afetar você sozinho. Qualquer decisão que você tomar vai afetar todas as pessoas que estão sob os seus cuidados. Biológico, social, espiritual. Se você é um pastor, a sua decisão tem consequências espirituais. Se você é um pai, você vai perceber que seus filhos vão receber toda a carga positiva ou negativa das suas decisões. Por isso que o texto ele é tão interessante, que ele diz que no final: escolhe pois a vida para que vivas tu e a tua descendência. Percebe? Escolha certo para que a sua descendência seja abençoada. Afeta ou não afeta a nossa descendência? Afeta ou não afeta as pessoas que estão debaixo da nossa autoridade? Então é isso que a gente precisa entender. Eu estou dentro de um grupo, eu trabalho numa empresa, a minha decisão afeta os empregados. Eu como pastor, a minha decisão afeta as minhas ovelhas, afeta os meus filhos, percebe? Afeta biologicamente, socialmente e espiritualmente. Por isso que a gente tem que ter cabeça para entender como é que a gente toma decisões, porque a gente não vai padecer sozinho. Ou a gente vai frutificar coletivamente, ou a gente vai padecer coletivamente. Quantos estão entendendo? Sexta realidade a respeito das decisões. Uma decisão errada gera consequências ruins, mas as consequências ruins, elas podem ser revertidas com uma nova decisão certa. Ok? Então você pode ter, num tempo, feito uma escolha errada.
E hoje você está sofrendo consequências. Mas se você hoje começar a tomar decisões certas, você pode reverter essas consequências. Compreende o que eu estou falando? Vocês lembram muito bem da parábola do filho pródigo que tomou a decisão de sair de casa e saiu e gastou todos os bens que tinha. O pai deu parte da herança, ele tomou uma decisão muito errada, padeceu necessidade, começou a cuidar de porcos e teve vontade de comer até as bolotas que os porcos comiam. Mas chegou num ponto da vida dele que ele caiu em si. É isso que o texto diz, Lucas capítulo 15, versículo 17 e 18. Escuta, caindo em si é o quê? É nele mesmo. É isso que tem que acontecer com a gente tem que cair em nós mesmos. Esse é o significado de cair em si. E caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Isso. Eu, porém, a caminho e voltarei para o meu pai. Decisão. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Essa era uma decisão. Procurar o pai, confessar o pecado, pedir perdão. Talvez essa seja a decisão que você precisa tomar para acertar todas as coisas. Pedir perdão. Voltar e pedir perdão. Isso pode consertar muitas coisas. Amém? São decisões. Agora, nessa segunda sessão, eu quero expor 4 motivos por que as pessoas decidem e não conseguem colocar em prática as decisões que tomam. Por quê? Número 1, porque as pessoas decidem com base nas emoções. É por isso. Está decidindo a partir daquilo que sente. Coração não é um guia seguro. Nunca foi. Coração não é guia seguro. Guia seguro é a Bíblia. A Bíblia é o guia seguro. Então as decisões precisam ser tomadas a partir de princípios bíblicos. Se você não segue princípios bíblicos, você sofre a consequência. Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Vai continuar tentando? Seguir as suas vontades, os seus desejos, o seu coração, você está sentindo e está fazendo? Continua seguindo. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Não é um guia seguro. Então as pessoas, elas decidem e não conseguem colocar em prática o que decidem por isso, porque as pessoas decidem com base nas emoções. Segundo, por que elas decidem e não conseguem assumir ou colocar em prática aquilo que decidem? Porque algumas decisões são baseadas na opinião dos outros. Porque alguém quer, por isso você está fazendo. Porque alguém disse, para poder fazer a vontade da sua mãe, a vontade do seu pai, a vontade do seu irmão, a vontade do seu namorado. Assim, tem gente que não decide nada, só decide aquilo que os outros querem. Tem homem que não veste nem a roupa que quer, só veste a roupa que a esposa quer. Tem mulher que não vai em lugar nenhum que ela quer, só vai no lugar que o marido quer. É assim, Alguém está decidindo para você o tempo todo. Alguém está sempre direcionando, Alguém sempre está em primeiro lugar para poder tomar decisões para você. Você não tem vida própria. As suas vontades não importam. É assim, alguém decide para você. E é por isso que a gente não dá conta de colocar em prática as decisões que a gente toma. Terceiro motivo, porque as pessoas não querem assumir a responsabilidade das decisões. A gente tem que aprender a assumir as responsabilidades das nossas decisões. Ok? Se você fez o filho, trabalha e cuida. Nada de jogar nas costas da mamãe.
né? Se você quis trabalhar lá naquele lugar, não reclama. Você não decidiu? Alguém te obrigou? Você não quis ser membro da igreja metodista? Agora aguenta. Aqui na igreja é assim, eu nunca na minha vida, na minha existência, eu cheguei para uma pessoa e disse assim: fica aqui. As pessoas procuram e falam assim: pastor, eu quero ficar. Você quer ter certeza, irmão? Que benção, você quer ficar? Nunca pedi, nunca insisti para ninguém ficar aqui. E todo mês tem gente chegando. Então não reclama, tá certo? A igreja metodista tem as suas regras, os seus princípios e a sua doutrina. Se não aguenta, bebe leite. Fica lá onde você estava. Ah, eu quero ser membro. Ué, mas não aguenta não a administração pastoral? Não aguentou a pressão não? Porque aqui é assim, né? Fez errado, você vai ouvir. Aí que o pastor falou: ué, mas o que é? Vai escolher um pastor lá tranquilinho, né? Que fica fazendo o que você quer. Mas aqui é pastoreio incisivo. Eu sou o cara que vou falar. Você não vai ficar torto não, que eu vou apertar seus parafusos. Vou falar. Se você tratar mal a sua esposa perto de mim, você vai ouvir. Se seu filho te desacatar, eu vou falar com ele. É isso. Ah, mas o filho é meu. O filho é meu, não. O filho é nosso. Tá ligado? O filho é nosso. Não tem essa. São os meus filhos espirituais também. Tá bom? O papai aqui sou eu. Então não adianta você falar: não, porque eu era da igreja, não era assim. Então você volta para lá. Volta para lá. Certo? Ah, mas a gente fazia assim. Mas aqui não faz assim. Aqui funciona assim. É questão de ordem, é questão de princípio, né? Cada igreja tem a sua doutrina, cada igreja tem os seus valores. Tá certo? Então a gente tem que respeitar os valores de cada igreja. Eu não sou contra lá na Assembleia de Deus se o pastor falar: não pode usar aqui calça comprida as mulheres. Então tudo bem, tá certo. Ele tem a doutrina dele, tem que seguir mesmo. Quem não seguir está errado. Ah, não pode cortar o cabelo. Não pode mesmo. Ele está dizendo, né? A doutrina deles tem que obedecer. A Bíblia manda se sujeitar àqueles que governam. Ah, não pode comer carne. Mas aqui a gente come, vou fazer o quê? E muita. Se deixar, a gente come muita, não é pouca não. E aí, as pessoas ficam perdidas nessa coisa de não saber: porque não sei o que é, porque lá é tão bom, por que não fica lá? Eu estou com saudade, por que não fica? Então é uma doideira que não cabe na minha cabeça. Meu pensamento é lógico, a minha mente funciona racionalmente, eu não funciono torto. Eu sou um cara que trabalhei com logística a vida inteira. Então as coisas para mim 2 mais 2 é 4, não tem diferença. Esse é o meu pastoreio. Agora, tem que assumir responsabilidade das decisões que toma. Estamos juntos? E esse negócio de aliança não tem nada a ver com sentimento, não. A aliança não tem nada a ver com sentimento, não tem nada a ver com vontade. A aliança é assim: nós estamos juntos. Tá certo? Eu decidi, nós estamos juntos. Estamos aqui porque der e vier. Isso é aliança. O casamento é assim: às vezes você está insatisfeito com uma coisa, mas nós não estamos juntos. Vou fazer o quê? A Bíblia diz que eu tenho que ficar casado com a minha mulher pro resto da vida, e ela tem que ficar comigo. Eu vou fazer o quê? Vai chegar um momento que a gente vai ter que se perdoar, a gente vai ter que se render, vai ter que ceder, porque senão Deus vai, né? Obediência. Não adianta eu achar que eu vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer o quê? Querer, dar vontade de fazer um monte de coisa, vontade de ir embora, sumir, largar, dar uma retada, dar vontade de um monte de coisa na vida da gente. Ou não? Vai me dizer que você nunca teve vontade. Mas quem manda na gente é Deus. Esse é o problema, né? Então, vida por obediência, eu sou pastor por obediência. Não porque eu nasci dizendo assim: não, porque eu quero ser pastor. Por obediência. Chamou, eu falei: eis-me aqui, fazer o quê? O mundo é grande, pastor, o mundo está girando. O mundo é grande, mas é assim, né? A gente tem que ser obediente à palavra dele, à vontade dele. Quem sabe que Deus existe é obediente. Eu sei que ele existe, por isso que eu não me atrevo a desobedecê-lo. Se ele me mandar para lá, eu vou para lá. Se mandar para cá, eu vou para cá. Se me mandar abaixar, eu abaixo. Eu sou assim.
O que mandar eu estou fazendo. Ah, perdoa? Perdoa, é comigo mesmo. Pede perdão? Peço perdão, dá dinheiro, eu dou, sou assim. Mandou, estou fazendo. Porque eu assumi uma decisão de ser cristão. Então, tem muita gente que tem que aprender isso. Se você decidiu ser crente, você tem que assumir a responsabilidade de ser um crente. Não é verdade? Então, muita gente não consegue cumprir porque não quer assumir a responsabilidade das decisões que toma. E quarto motivo é porque elas estão presas a algum evento espiritual do passado ou algum evento emocional que aconteceu no passado. Às vezes a pessoa não consegue porque espiritualmente ela está presa, emocionalmente ela está presa. Aí tem que ser tratado com um pastor ou com um psicólogo. Ok? Esses são os motivos por que as pessoas não conseguem cumprir as suas decisões. Agora, vamos para a terceira, última e mais importante sessão. Eu quero falar sobre 6 princípios fundamentais para a tomada de qualquer decisão. Amém? Eu sei que a maioria de vocês conhece esses princípios, que é algo que eu repito sempre aqui na igreja, mas eu acho importante a gente frisar nesses princípios de tomada de decisão. Sempre. Se você fizer certinho, você vai ver como é que as suas decisões vão ter resultados bons. Ok? Primeiro princípio para a tomada de decisão é princípio da inspiração. É o primeiro princípio. Primeiro princípio. Ore por orientação. Ore por orientação. O que você está decidindo na sua vida? Você precisa orar para que Deus te ajude a tomar a decisão certa. Isso. E Deus está nos pequenos detalhes da nossa vida. Pequenos detalhes. Às vezes a gente acha que não, mas Deus quer participar de tudo. Muitas vezes você quer comprar uma coisa, um celular, você acha que Deus não está nessa, mas está em tudo. Está em tudo. Até na lua de mel que você vai ter com a sua esposa, a nova lua de mel, Ele está em tudo. Porque senão a gente perde tempo, a gente bate cabeça, a gente se machuca, porque a gente não ora. Ah, eu vou comprar o celular, eu vou comprar o carro, eu vou comprar a casa, eu vou mudar de casa, vou mudar de emprego. Ora primeiro. Peça um tempo de oração para a pessoa que está esperando a sua decisão e se responsabilize pelos eventos. Porque pode ser que você está fazendo um plano que Deus vai dizer não. Aí você vai ter que obedecer. Quem ora a Deus precisa obedecer às decisões de Deus. Tem hora que a porta fecha. E não adianta fazer pirraça. Ah, mas eu queria morar naquele bairro lá, mas essa mudança geográfica, ela pode ser perigosa. Sabe, porque prosperidade tem tudo a ver com geografia. Tudo a ver com geografia. Para Deus prosperar Abraão, Ele teve que tirar ele de um lugar. Se você vê o profeta Elias, Deus levava ele para lugares, para ribeiros. Por quê? Porque tem a ver com geografia. Se você estiver num ponto da sua vida geográfico, você prospera. Se você sai, você para de prosperar. Tem pontos que você não prospera. Se você se move, Deus vai se prosperar. E quando você está sem dinheiro, isso significa que você está com a missão errada, ou Deus está mudando a sua missão. Porque se você estiver dentro da sua missão, o dinheiro tem que vir. Quando o dinheiro começa a faltar, é porque você está fora da sua missão. Você está fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com você. Compreende o que eu estou falando aqui? Toda vez que você estiver no centro da sua missão, da vontade de Deus, o dinheiro vai transbordar. É assim que funciona. Quando o dinheiro ele para de fluir, é porque Deus está mudando a sua missão. Lembra? Elias estava lá bebendo água do ribeiro. De repente o ribeiro secou, porque Deus estava mandando ele andar. Deus disse: eu vou te dar comida na casa de uma viúva. Então a provisão está onde Deus te manda. Compreende? Nós precisamos orar para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Isso é detalhe simples da vida cristã, que a gente insiste em desobedecer. Princípio da inspiração.
ore por orientação. Peça a Deus que Ele possa te fazer enxergar a situação pela perspectiva dEle. Tudo muda. Provérbios 28, versículo 26. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Amém? Princípio da inspiração. Segundo princípio, para tomada de qualquer decisão, princípio da informação. Segundo princípio, obtenha fatos. Você não pode decidir sem se informar. Não tome decisões desinformado. A gente ouve as coisas, calma, procura saber se isso é verdade. Procura saber se isso é certo. Procura saber se isso é mesmo assim. Vai tomando decisão. Com base no que você está ouvindo só. Vai tomar uma decisão que pode ser uma bomba na sua vida. Então, princípio da informação. Obtenha fatos. Não tome decisões desinformadas. Procura saber. Pergunta. Se informe. Vê se esse negócio é verdade. Se isso é bom, se não é bom. Isso. Quem é a pessoa? Quem é você? Mas eu sou... Não, você é filho de quem? Você trabalhou aonde? Não, é porque... Não, cadê? Me dá um telefone aí de quem te conhece. A gente tem que se informar. Me dá pelo menos 3 lugares que você já trabalhou. Qual é a experiência passada que a pessoa teve? Quem morou nesse lugar foi feliz? Eu preciso saber. Que de repente tem uma cabeça de burro enterrada aqui. Vamos tentar fazer. A gente precisa se informar. Princípio da informação. Provérbios 13, versículo 16. Todo homem prudente age com base no conhecimento. Com base no conhecimento. A gente não sai dando tiro assim, sem saber certo. Amém? Terceiro princípio, para tomada de qualquer decisão, princípio da consultoria. Peça conselhos. Peça conselhos. É sábio aprender pela experiência dos outros. Peça conselhos, vê quem já fez isso. Converse com uma pessoa mais velha. Quem já passou por lá. Peça conselhos. Às vezes a gente não acredita que outra pessoa pode saber mais que a gente. A gente acha que uma experiência de outra pessoa não pode ajudar a gente. Mas tem que ser humilde o suficiente para poder perguntar. O que você acha? Pergunta uma pessoa mais velha, pergunta uma pessoa que tem experiência de vida, pergunta o seu pai. O pai e a mãe, por mais difíceis que eles sejam, que acontece isso, né? Ele sempre quer o melhor para a gente. Às vezes eu falo coisas com o meu filho, e ele fala, pai, mas eu já tenho idade. Não entendo. Eu falo, mas quando você tiver filho, você vai entender. Como vai entender? Mas você vai entender. É só ter filho. Então filho é uma coisa que é uma dor que não passa, bicho. Não passa. É assim, a gente se preocupa desde quando nasce. Pode ficar mais velho, pode casar, a gente continua preocupado. É a mesma aflição. Certo? Os pais que têm filhos mais velhos sabem o que eu estou falando. É a mesma dor. Parece que eles são pequenininhos. Você está preocupado com tudo. Se eles vão chegar, se eles foram, se foram bem, se comeram. É assim que funciona. Não estou entendendo. Então, o conselho de um pai é muito bom. Por isso que é importante que você seja amigo dos seus pais. E pedir conselhos para eles. Mas você não quer que eu faça? Procura saber por que seu pai não quer. Procura saber por que sua mãe não quer que você faça isso. Você procurou saber? Você é inteligente o suficiente para saber por que o seu pai está te protegendo? Ao invés de brigar, pergunta para ele, mas o senhor vê algum problema nisso? O que você está enxergando que eu não estou enxergando? Porque a gente já viveu essas coisas, nós já passamos por isso. A gente já sofreu, já perdeu, já foi enganado.
A gente tem a experiência, por isso que é importante falar com os pais, pedir conselho para a pessoa mais velha, a pessoa que tem conhecimento, amém? Provérbios 18, versículo 15, diz assim: a mente do homem sábio está sempre aberta para receber o conhecimento, e o seu ouvido aberto para ouvir novas ideias. Percebe como Salomão ensina? Ouvidos abertos para ouvir novas ideias. Perguntar. Pedir conselhos. Princípio da consultoria. Nós estamos no terceiro princípio, para a gente poder tomar qualquer decisão. Primeiro, princípio da inspiração, oração. Segundo, princípio da informação, obter fatos. Terceiro, princípio da consultoria, pedir conselhos. Amém? Quarto princípio, para tomar qualquer decisão, princípio da priorização. O que vem primeiro? O que vem primeiro? O que tem que vir primeiro, gente? Quem quer tudo não consegue nada. Não consegue nada. A gente não come um bolo de uma vez, a gente come em pedaço. A gente não come um frango de uma vez, a gente come as partes. Que loucura! Querer tudo ao mesmo tempo. Você pode querer várias coisas, mas começa por uma. O que é prioridade? Decida uma coisa de cada vez. É um monte de gente que, eu quero isso. O que você quer, afinal? O que é importante agora? O que é importante agora? Vamos arrumar a sua vida. Mas eu queria ganhar dinheiro. E a sua família, como é que está? Minha família, então não adianta. Você está construindo em cima de uma base frágil. Você ganha poder, você não tem família sólida, o que adianta poder? Não vale nada. Eu quero crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente envolve primeiro ter uma família organizada, senão você não tem autoridade. Você tem que gastar tempo com isso. E família não é só dizer o que você pensa, é ceder, ouvir a pessoa, perguntar, ser humilde o suficiente para saber o que está acontecendo. Não é simples assim. Eu estou falando, isso é coisa de gente de Deus, gente que perdoa, gente que conversa, gente que procura saber, gente que ora um pelo outro. Isso é coisa de crente. Porque se a gente não ora, a gente vira bicho. Daqui a pouco as nossas vontades estão falando. Aí acontece um monte de coisa que a gente não queria, vai se arrepender, aí a mulher vai embora, daqui a pouco casou com outro, aí você ia falar, meu Deus, o que eu fiz? Você fez, aí acabou, não tem jeito, né? Decida uma coisa de cada vez. Provérbios 17, versículo 24. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Fica olhando tudo assim, né? Foca uma coisa de cada vez. Não precisa olhar tudo. Organiza a vida. Começa por aquilo que é fundamental, aquilo que é mais importante. Olha para aquilo que está perto de você e arrume as coisas. Mas eu preciso, não, você precisa primeiro arrumar as coisas. A gente fala de negócio depois, porque senão você não vai ter uma vida boa nos negócios. Se você chegar em casa, você está mal com seus filhos, você está mal com seu marido, e por aí vai. Uma coisa de cada vez, um sonho de cada vez. Organize uma coisa de cada vez. Trabalhe nisso bastante, e só pare quando estiver pronto. Depois você passa para a segunda etapa. Depois você vai tratar de outras coisas. Gente problemática é gente que quer tudo ao mesmo tempo. Começa um negócio aqui, não termina, começa outro aqui, não termina, começa outro aqui, daqui a pouco começa um monte de coisa. Quando começa a me falar esses negócios, pelo amor de Deus, você não cuidou nem da sua casa, você não cuidou nem da sua vida, você não cuidou nem da sua vida espiritual, você está falando em crescimento? Como que vai crescer, gente, sem base? Com a vida toda estrambelada, toda bagunçada. Então a gente precisa se organizar, gente. A gente precisa tomar decisão com base também no princípio de priorização. Eu tenho certeza que prioridade na vida da pessoa é a vida espiritual. Pastor, não é a família? Você não tem como compreender família sem estar bem espiritualmente. Não adianta. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de vida espiritual. Intimidade com Deus, busca, santificação, oração. Quando você está bem espiritualmente, você vence qualquer batalha.
Você vai para dentro de casa, você vence batalha com o filho, você vence batalha com a sogra é mais difícil. Você vence batalha com o irmão, você vence batalha com todo mundo. Você está entendendo? Porque a gente não consegue discernir sem estar bem espiritualmente. Tudo que a gente fala, vai falar errado, vai falar na hora errada. Então a primeira coisa é buscar a Deus, orar, se aprofundar. Tá certo? Então tem coisas que a gente precisa fazer. Eu vejo muita confusão, mas também as pessoas oram pouco, as pessoas não participam de escola bíblica, as pessoas precisam estudar a Bíblia. Eu não consigo entender crente que não estuda a Bíblia. Eu não sei como é que vive. Gente, eu almoço e janto esse negócio porque eu tenho que ensinar, eu tenho que aprender o tempo todo. E Deus foi tão bom comigo que Ele me ajuda a aprender ensinando. Eu não sei como que as pessoas conseguem lidar com família sem ter conexão contínua com a palavra de Deus. É um tal de crente de movimento, de gente que gosta de movimento. Gente, vamos voltar para as bases do Evangelho. Vamos orar, vamos buscar Deus, vamos santificar, vamos ler a Bíblia, vamos estudar a Bíblia. Nós temos recurso na igreja, recurso sistemático de estudo, estudo presencial, estudo na internet. Ninguém assiste. Os que assistem são os mesmos que estão aqui. Onde nós vamos parar? Aí a vida vira um inferno mesmo. Vira um inferno, porque sem Deus a gente não faz nada. Nós estamos vivendo um tempo difícil, nós precisamos buscar a presença de Deus, buscar o conhecimento de Deus, se aproximar de Deus, porque a coisa não está bonita não, gente. Depois, quando a vaca for para o brejo, não tem jeito mais. Vamos nos prevenir, vamos buscar Deus, vamos voltar para a oração, vamos voltar para a santidade, vamos voltar para a leitura bíblica, para o aprendizado, para a busca do discipulado. Porque aí fica tudo mais fácil. Aí você vai resolver coisas, você fica mole. Porque você mole no sentido de leveza. Quando você for conversar com a sua esposa, você não vai virar esse monstro que você é. Nem com seus filhos. Porque você tem Deus no coração. É diferente quando você ora. Tem hora que eu fico assim, nervoso com certas situações. Eu falo, eu vou fazer isso. Daqui a pouco eu vou para a oração, eu volto mole. Eu falo, sabe de uma coisa? Tem que... Aí muda tudo, a oração muda tudo na vida da gente. Nós precisamos de Deus, gente. O que falta é Deus na nossa vida. Infelizmente, as igrejas estão passando por um tempo de esfriamento terrível, terrível. Os pastores, os pregadores têm que se desdobrar em frente do púlpito para poder fazer isso acontecer. Porque as pessoas não têm mais busca íntima. As pessoas não conhecem lugar secreto, as pessoas não conhecem lugar de intimidade, as pessoas não falam mais sobre santificação, jejum. As pessoas não falam sobre isso mais. É difícil, é lógico que é difícil, se para não consegue. Pastor, eu fiz meia hora de jejum, estou morrendo de fome. Meia hora? Mas como assim? Ora 5 minutos, daqui a pouco está todo mundo já desistindo da oração. Você tem que gastar horas orando na presença de Deus. A lista é grande, meu filho. Vou começar a orar pela família, orar pelos filhos, e orar pela... é tanta coisa, cara. Depois que você engrenou, acabou, ninguém te segura mais. Enquanto você não se sente bem na presença de Deus na oração, você pode continuar trabalhando. Você não está bem. Você fica bem espiritualmente quando você tem desejo de orar, quando você tem desejo de estar na presença dele. Ele puxa a gente para a oração. Há um desejo no coração da oração. É nesse ponto que os milagres começam a acontecer. Eu estou fadigado, eu não consigo. Isso é pecado. Isso é um problema. Pecado, cansaço, fadiga, preguiça. É pecado amontoado um por cima do outro. Infelizmente é isso. É isso que as igrejas estão padecendo hoje. Mas nós precisamos colocar como prioridade as coisas de Deus, acertar a família. Aí volta para a questão ministerial, os negócios, aí as coisas vão funcionando. É melhor organizar, tira um tempo de organização e você arruma uma vida inteira. Pastor, tem 15 anos que eu estou no mesmo jeito. Claro, você não parou para organizar. Se não parar para organizar esse negócio, você não vai ter sucesso nunca, vai ficar apagando incêndio. Tem que parar tudo agora e se organizar. Uma coisa de cada vez. Decida uma coisa de cada vez. Princípio da priorização. O que é mais importante, faça primeiro. Tudo bem?
Quinto princípio, para a tomada de qualquer decisão, princípio da avaliação. Calcule os custos, sempre. O que eu quero decidir, vai mesmo valer a pena? Vai valer a pena? Qual é o custo hoje de um casamento? Eu não estou falando financeiro, não, estou falando emocional. Qual é o custo de um casamento? Não tem que achar, tem que saber mesmo. Tem que procurar saber. Está preparado para casar? Não, porque eu vejo todo mundo casando, então eu queria... Não, vamos parar tudo. Qual é o custo de ter um filho hoje? Porque eu não gosto de menino. Então não faça, meu filho. Então não faça. Vamos botar cinto de castidade. Lógico. Mas eu não gosta? Mais cedo ou mais tarde os meninos vão aparecer. Então se a gente casa e a gente quer programar filho, filho é assim, é desgaste financeiro, desgaste emocional, espiritual, que você tem que ficar orando o tempo todo, né? Pedindo pelo amor de Deus, protege meu filho, minha filha, Deus, não deixa ir por esse caminho, Deus, não permita isso, é o tempo todo. Manda os teus anjos, Senhor, é o tempo todo. Então, é o custo de se ter filho, é o custo de um casamento. Qual é o custo de ser crente? É um custo alto. Ser crente é custo de oração, ou a gente só tem uma carteirinha ou tem um nome no hall. Não é esse o custo de ser crente, de tomar uma decisão por Jesus e ser membro de uma igreja. Ser membro de uma igreja tem custo. É custo de oração. Isso aqui é uma batalha. Isso aqui é um corpo vivo. Ele precisa de alimento. É custo de oração. É custo de busca, de renúncia. É o tempo todo renunciando. Mas eu não estou aguentando. Não está aguentando? Esse é o preço da salvação. Guardar a salvação. Porque senão o diabo engole a gente. É o tempo todo meditando nas coisas de Deus, participando das coisas da igreja, se envolvendo nesse negócio, porque senão a gente cai. E aí o custo é muito mais alto, né? Calcula os custos. Qual é o custo? De se ter um ministério, de ser um sacerdote, de querer ser um pastor, de ser um diácono, de ser um líder de louvor, ou um ministro. Qual é o custo disso? Não sabe. Não te falaram? Isso só funciona com oração e jejum, gente. Isso só funciona com oração e jejum, porque senão vai chegar um tempo que esse negócio vai explodir na sua cabeça. Eu estou te falando, vai chegar um tempo que esse negócio vai explodir em cima de você, que não vai sobrar nem um pedaço. Porque esse negócio só funciona com oração, jejum e o tempo todo buscando a Deus. Tudo que a gente faz aqui, nós temos um monte de demônio tentando parar. É luta constante, é gente com problema, é exercício sacerdotal o tempo todo. Então se a gente não começar a entender que esse negócio tem um custo de santidade, um custo de renúncia, um custo de oração, um custo de conhecimento, um custo de abrir mão de um monte de coisa. Pastor, não sabia não? Você não sabia. Ninguém te falou que ser cristão é ser alvo. Ser cristão é enfrentar perseguição. Todos que querem viver uma vida piedosa padecerão perseguição. Isso é bíblico. Mas se não ora, vem ataque. Sim, tem, a gente, não é. Vigiai e orai. Sabe, para que você não caia em tentação, vigia, o diabo, o vosso adversário, anda ao seu derredor. O diabo veio para matar, roubar e destruir. É assim que funcionam as coisas, o tempo todo. Qual é o custo? Princípio da avaliação. Se eu quero tomar uma decisão na minha vida, qual o custo disso? Qual o custo qual o estresse que você tem que ter para ter uma empresa hoje? Eu vou abrir. Eu estou falando, hein? Mas eu não gosto, porque fica. É lógico, a gente é complicado, cliente, comprar, vender, folha de pagamento, cara, é um custo altíssimo. Qual o custo de ter uma igreja grande? Qual o custo de ter uma empresa? Qual o custo de ter uma igreja grande? Qual o custo disso? É o custo de você não conseguir mapear todo mundo mais.
É o custo de você ter gente que vem para poder querer acabar com tudo. É o custo de ter gente puxando para outro lado. Ah, você tem lá 50 membros, é fácil. Você sabe da vida de todo mundo. Está todo mundo mapeadinho, falando a mesma língua. Daqui a pouco você tem 100, 200, 300. Daqui a pouco você já não controla mais nada. É 10 trabalhando a favor e o resto tudo trabalhando contra, puxando contra, e ciúme, e não sei o quê. Tudo é ameaça. Esse é o custo do crescimento. Pastor, achei que a gente crescia. Não, não é assim. Onde tem gente é problema. Pode ter certeza que eu estou falando. É risco, é perigo de conflito, briga, e a pessoa fala um trem que não devia ter falado, é um que empresta a vida para Satanás, de vez em quando o diabo ele sai rodando assim, e acha um que está assim, então aqui, me usa, aí já faz um monte de coisa e magoa todo mundo. Ele vai procurando, quando ele acha alguém que empresta a vida, ele vai usar, e vai ser assim, a pessoa que vai prejudicar todo mundo. Não vigia, é um custo. Então nós precisamos tomar decisão com base nesses cálculos. Princípio da avaliação. E por último, sexto princípio para você tomar qualquer decisão. Princípio da confrontação. Você vai ter que enfrentar seus medos. Sempre tem que enfrentar medos. A coragem não é a ausência de medo, né? Mas é seguir em frente, apesar de ter medo. Todo mundo tem medo. O corajoso é o cara que enfrentou o medo, é o cara que está lutando contra o medo. Esse é o corajoso, mas o medo está ali. Tem medo, a gente tem medo. A gente vem aqui em cima, a gente tem medo das coisas não funcionarem. Porque Sansão, ele foi e disse, eu vou fazer do mesmo jeito, vou destruir os filisteus. Quando ele foi, não funcionou. Então assim, a gente tem medo de Deus desligar a gente. A gente tem medo de muita coisa. Tem medo de Satanás atacar alguém que a gente ama. Mas a gente tem que continuar seguindo. Tem medo de ser mal interpretado, de fazer algo que não vai funcionar bem. A gente tem medo, então, mas a gente tem que enfrentar os medos, senão a gente não cresce. A gente não toma decisão. Não vou tomar decisão, porque senão aí vai que o pessoal não gosta. Mas às vezes tem gente que não gosta, mas a gente tem que tomar decisão. Princípio da confrontação, enfrentar o medo. Provérbios 29, versículo 25. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Está seguro. Confia no Senhor. Vai tomar decisão? Se ficar com medo, não faz nada. Se ficar pensando muito que tem alguma ameaça, você não chega a lugar nenhum. Tem que confiar em Deus. Seguir o caminho e tomar posse daquilo que Deus separou para a gente. É assim que a gente decide. Amém? Primeiro princípio, inspiração. Segundo princípio, informação. Terceiro, consultoria. Quarto, priorização. Quinto, avaliação. Sexto, confrontação. Esses são os princípios que nos ajudam a decidir. Lembrando que o primeiro é o princípio da inspiração. Se você não usar o primeiro princípio da inspiração, você vai ter uma vida de transpiração. Você vai trabalhar muito, não vai chegar a lugar nenhum, vai ficar só suado. Muita gente está assim, muita gente está cansado, porque já tentou e não funcionou. Então esse é um tempo de tomar decisões certas. E vamos orar, vamos buscar Deus, vamos buscar aquele que pode resolver as coisas. Não é tempo de falar, não é tempo de discutir, é tempo de ir para o joelho. É tempo de ir para o lugar secreto, cada um de nós, e falar com o Senhor. Me mostra que eu não consigo enxergar, me mostra que eu não consigo ver. Me ajuda a entender isso, eu não estou conseguindo entender. Por que eu estou passando por isso? Me dá sabedoria para que eu possa vencer isso. Me dá entendimento para que eu possa saber o que fazer. Me mostra, Senhor. Eu resumo isso
nós estamos vivendo uma crise de falta de Deus. Nós estamos vivendo uma crise de falta de Deus. Nós precisamos trazer Deus para perto. Nós precisamos trazer Deus de volta. Porque quando Ele está, tudo muda. Tudo muda. Então a sua casa precisa de Deus. Tá certo? Porque se não tiver Deus, tem o diabo. Lá dentro do seu lar está precisando do Espírito Santo. Você precisa olhar para o seu lar e sentir paz. Tem que ser um lugar de descanso e paz, não um lugar de conflito e dor. Às vezes você não quer nem ficar em casa, quer ir embora, quer ficar na rua, no trabalho, para não ter que ir em casa. Então a nossa casa tem que ser um lugar de habitação do Espírito Santo. Tá certo? Tudo Deus resolve. Não tem nada que Deus não resolva. E vamos parar com esse negócio de desespero. Ah, que Deus, eu vou ter que rasgar o céu. Não, vamos acalmar, vamos acalmar, vamos buscar santificação, sem desespero. Ah, tem que orar mais alto, pastor? Não estou falando disso. Sem desespero, vamos quietinho, pedir para Deus sondar os nossos corações, falar: Deus, onde é que eu estou errando? Eu quero saber. Eu não quero que só mostre erro dos outros, eu quero saber os meus erros. O que eu preciso mudar? O que eu preciso sentir? O que eu preciso ver? O que o Senhor quer comigo? Por que esse vale? Por que essa escassez? Por que tanta dor? Por que tanta porta fechada? O que está acontecendo, Deus? E se disponha a enfrentar aquilo que Deus vai falar. Se disponha. Agora não fica querendo escrever a história, não. Deixa Deus escrever a história. E se prepara para os eventos. Se prepara para os eventos. Fala: Senhor, eis-me aqui. Talvez Ele vai te dar uma prova de Abraão. Não sei. Mas Ele vai mudar a sua situação. Ele vai mudar a sua história, você pode ter certeza. Obediência. Esse é o relógio medidor da fé. Obediência. Tudo que acontece com a gente é por falta de obediência à palavra de Deus. Nós temos que obedecer a Deus e a sua palavra. Eu sinto que esse é um tempo da gente começar a despertar paixão por Deus. Porque a gente está muito frio. Está todo mundo muito frio. A gente tem que começar a aprender a chorar no chão. Tá certo? Sair da oração e deixar o chão molhado. Nós temos que aprender isso. Nós temos que começar a varar a noite em oração. Precisamos acordar pelas madrugadas. Eu estou dizendo para vocês: nós precisamos voltar às bases. Que a igreja está se perdendo. A igreja está se perdendo. Não é essa igreja. Estou falando de todas as igrejas. Nós estamos transformando a igreja em clube social. Porque as pessoas não estão orando. As pessoas não estão buscando a Deus. Se eu fosse você, eu dava um jeito. Porque eu já estou dando o meu. Eu quero mais de Deus. Eu não me conformo em viver uma vida medíocre e espiritual. Não quero isso, não. Então, eu acho que a gente tem que começar a buscar. Começar a orar, começar a ver o que é importante para nós. E tudo vai mudar, amém? Tudo vai mudar. Fica de pé, eu preciso orar.